passa o tempo, né? Bom, boa noite. Bom, eu vou falar do potencial dos esportes de aventura na Ilha de Tijuca. Seria essa prática negligenciada, mesmo com a ilha estando dentro da região metropolitana de Belém? Dando um apanhado geral, eu preciso diferenciar o ecoturismo, que é a atividade onde eu venho contemplar o ambiente, do turismo de aventura, onde eu venho fazer uma prática esporadicamente, eu venho fazer uma tirolesa, um rapel uma vez, eu não sou praticante, e eu tenho um esporte de aventura, onde eu sou um praticante, um caçador de adrenalina mesmo. E aí eu tenho o NEG Escalada Marinho afirmando justamente sobre esses praticantes, que eles vêm atrás da atividade, justamente pela questão da adrenalina, da dopamina, todos os hormônios liberados nessa atividade. E aí eu tenho o Ministério do Turismo falando que o ambiente ele vai proporcionar conexão com esse praticante de aventura. E aí eu tenho o desenvolvimento econômico proporcionado por essas atividades, com uma visibilidade nacional e internacional. Eu tenho Fernandes falando do desenvolvimento sustentável na região norte, onde ele fala da população local que pode participar do planejamento e que isso pode sim gerar um desenvolvimento para aquela população. E aí eu tenho Nunes que vem afirmar as mesmas coisas que Fernandes fala, só que ele já fala da região norte a partir dos pontos geográficos, que a gente pode praticar rafting, porque tem corredeira, que a gente pode praticar rapel, porque tem de onde descer e tudo mais. Aqui eu tenho o Tijuca, que fica a 25 km de Belém, né, que é a aula de Coraci, o Tijuca aqui atrás, onde ela tem aproximadamente 68 km quadrados, em torno de 14.000 hectares. O objetivo geral, que é investigar justamente se o Tijuca possui esse potencial para prática de esporte de aventura, porque a mesma pode estar sendo negligenciada no local. Os objetivos específicos que seriam analisar o que vem a ser o ecoturismo e se o mesmo vai se encaixar como um arrimo econômico daquele lugar e discutir quais caminhos e medidas podem ser adotados para uma melhor gestão desses recursos. As hipóteses me ajudaram justamente a elucidar esses objetivos específicos. E aí eu tenho uma hipótese de que a ilha pode não oferecer esse suporte para mim, dessas atividades do segmento. Eu tenho também que essas atividades podem não gerar nenhuma renda ou melhoria para aquela população. Meu referencial teórico o Sebrae, dentre eles um dos mais importantes, porque ele se junta com a PETA e o Ministério do Turismo para fazer essas atividades. E o Sebrae vai dizer que o ecoturismo sustentável é uma modalidade que busca a exploração consciente daquele lugar. E o Ministério do Turismo ele já vem dizer que eu tenho que ter uma conexão mais profunda com aquele lugar e englobando também a população. O Sebrae ele promove cursos e é bem interessante. Eu convidei o Bruno Borges, que é o representante da PETA aqui no Norte, e é o único conselheiro aqui no Norte, justamente porque é interessante ter uma personalidade aqui para fazer esse feedback comigo. Em 2009, a PETA, o Ministério do Turismo e o Sebrae fizeram 11 manuais de boas práticas do turismo de aventura, do esporte de aventura, desde o direito, da legislação até a prática mesmo de botar um capacete e tudo mais. E é bem interessante isso daí. Dentre eles eu tenho o Ruth, que vai estudar na Escócia o impacto ambiental que os esportes de aventura poderiam ter vindo a causar no ambiente, mas que de uma forma, uma gestão consciente foi bem elaborada. E aí eu tenho o Fennel, que vai afirmar a mesma coisa que Ruth, só que ele já pega mais a questão da indústria do turismo de aventura e vai falar mesmo de roteiros e tudo mais. Eu tenho o Euler, ele vai fazer um planejamento cuidadoso e aí ele já vai falar que a população local precisa estar englobada dentro dessas atividades.
ele vai falar das implicações do turismo de aventura no desenvolvimento sustentável e vai buscar também uma experiência para o turista. A questão do Brugman, ele vai falar se essas atividades incomodam ou não a população que está ali ao entorno dessas atividades e das adaptações que ele pode fazer, incluindo a gestão de resíduos. O referencial teórico ainda vai para o desenvolvimento econômico e preservação. Como eu posso proporcionar um desenvolvimento econômico para Cotijuba, por exemplo, identificando os recursos naturais, fazendo o levantamento de fauna, flora e cultura, a elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável, o que eu quero para daqui a 10 anos, por exemplo. A atração de investidores como a Amazônia Aventura, que me ajudou bastante nesse projeto, que tem a intenção de realizar atividades lá. Parceria com instituições e empresas locais, que é o SEBRAE, a Meta, o Ministério do Turismo, tudo isso. Capacitação de mão de obra. O SEBRAE tem condições de realizar cursos na ilha. A própria Belém Tour, Setur, tem condições de realizar cursos na ilha. O monitoramento e fiscalização não precisa ficar exatamente para a prefeitura, para a polícia, guarda municipal, a própria população, os empreendedores podem fazer essa atividade, montar através de uma cooperativa essa fiscalização. A montagem do plano diretor, isso é muito importante, porque é nela que eu vou gerenciar a minha ocupação da ilha, meu manejo dos recursos naturais da ilha e também posso fazer um plano de desastre ambiental. No caso da ilha afundar, está lá no plano diretor. É absurdo, mas está no plano diretor. A APA. Falando de Cotijuba, eu tenho esse processo, 803 de 2020. Ele é um projeto de lei que torna Cotijuba APA. Mas ela não é? Não, ela ainda não é. Procurei bem a fundo e esse foi o único projeto lá. Foi aprovado e não foi dado continuação. E um dos itens dele, que inclusive está em anexo lá no escrito, trabalho escrito, é o plano diretor. Eu achei interessante porque antes de eu pensar em captar o plano diretor pela Câmara Municipal, eu vi lá que ele já estava. Então é interessante, eu tentei contato com o Marcelo Manão e com a Câmara Municipal, nenhum dos dois responderam até o fechamento do projeto. Quanto à minha metodologia, foi qualitativa, quantitativa, exploratória e descritiva. Usei o Google Acadêmico, o Cielo, o PubMed, o periódico da CAPES, alguns documentos da Amazônia Aventura. O ChatGPT me ajudou a entrar em revistas da Austrália, por exemplo, da Suíça, e ele já me dá traduzido. E eu dividi a pesquisa em 4 pontos importantes, que é a revisão da literatura, o trabalho de campo, a aplicação do questionário e a análise dos dados. Segundo Bruno Borges, diretor da Amazônia Aventura, Cotijuba é um local que apresenta um grande potencial, mas que ainda não está totalmente explorado. Ele ainda é muito de feriadão, de férias, vai para lá fora de época, tipo num sábado para voltar no domingo. Não tem mais atividade para fazer depois disso. E o segundo Júlio Maia, gerente da região administrativa de Belém, pelo IDEFLOR, que me ajudou bastante também em algumas questões sobre Cotijuba, inclusive parceiros dele têm projetos na ilha. A COP30 vai trazer investimentos não apenas para as unidades de conservação, nem apenas para as APAs, mas para qualquer um que já faça esporte de aventura. Eles vêm com essa visão mais naturalista, mais conservacionista, coisa de ambiente mesmo. E aqui, indo já para o meu trabalho de campo, foi o primeiro acampamento, onde nós passamos 3 dias e 2 noites, fizemos acampamento na praia, fogueira, voz e violão, contamos histórias de visagem, identificamos alguns locais para fazer rapel. Não necessariamente precisa ter a foto, a gente tem uma estrutura, tem análise de estruturas para ter o mínimo impacto possível no ambiente. Então eu julguei melhor mostrar como poderia ser de repente no futuro. Mas aqui o interessante isso é uma testagem para levar um grupo. Então a gente faz as atividades para que a gente pense em levar um grupo. Isso aqui foi uma trilha mapeada lá mesmo, na manhã seguinte ao acampamento. E aí eu recebi uma visita inesperada, mas super bem-vinda. Quem me conhece sabe que eu adoro esse evento, eu tenho muito curso do Butantan, enfim. Eu sou da Amazônia Aventura, sou gerente de lá há 10 anos, esqueci de dizer. Tenho pleno treinamento em
altura, em resgate, sou convencido também. E na parte de serpentes eu adoro. Inclusive tenho duas. No segundo acampamento, já 2 anos depois, nós ficamos na pousada e montamos a barraca para ter uma experimentação próxima à pousada. Mas a barraca praticamente não foi usada nesse sentido. O que nós fizemos foi a prática do stand-up, para ver se era possível. Não. E a prática da flutuação de boia, e dispensei a boia e flutuamos também, o que foi muito interessante, porque o sol não incomodou tanto. Aqui em Tijuba, 7 km², que foi a área de experimentação, tanto do stand-up quanto da flutuação. O que é importante ressaltar aqui, segundo o Sobrado, é a tábua de maré, a questão dos animais aquáticos, tipo a raia tem muito lá. E aí, isso não foi tão preocupante para nós, ela ficou junto comigo, não foi porque estava cheia a maré, mas na vazante, um dos nossos, inclusive, teve a esposa dele ferrada de arraia. Então, é um caso a se pensar em incluir a população local, porque a gente tem conhecimento daquele local, eles sabem onde se reúne mais, menos, se bem que a praia toda aí está propícia a esses acidentes, né? Consideração final, eu considero que, pelo objetivo que eu propus, eu consegui explanar muito bem o trabalho, de responder, eu respondi os objetivos específicos, hipóteses. E assim, Tijuba tem um potencial incrível para ser um destino turístico de esporte de aventura bem amplo mesmo, mas eles não têm estrutura, inclusive nas respostas do questionário, eles ficaram bem divididos, 50% deles me disseram que não, Tijuba não tem estrutura para isso, e 100% deles disseram que os cursos são bem-vindos, então vamos fazer a prática se tornar realidade. 90% deles apoiam a ideia de ter esse esporte de aventura lá como um arrimo econômico mesmo. Diante do exposto, né, só o que nós percebemos ali é que eles são ainda muito dispersos. Tipo, eu tenho a minha pousada, tenho meus clientes e acabou, é isso que eu quero, estou ganhando meu dinheiro, pronto. Ainda não tem aquela visão macro para dizer, não, toda ilha tem que ganhar para que eu ganhe mais. As minhas referências. Essa foto eu coloquei, ela foi no Parque do Tinga, mas nós participamos de algumas conferências internacionais e essa foto apareceu assim do nada. Então eu acho ela interessante porque é bem provável que ela apareça aí pela COP30. Sou eu olhando uma das nascentes do Parque do Tinga. Eu achei bem legal, foi em 2018. Aqui não tenha medo de ver a vida por outro ângulo. Por que eu coloquei isso aí? Porque quando eu comecei essa pesquisa, me disseram que tu é doido de comprar um problema desse tamanho. E aí a gente foi batendo e vai seguindo. Mas é isso, obrigado. Cumprida essa vez.